pois, e sem parar, o Evangelho anunciai. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Vamos templos levantar por todo o Brasil, a pregar sem descansar nosso Rei gentil. Vamos missionários ser, todos nós, transmitindo com prazer de Deus a voz. Avante, pois, e sem parar, o Evangelho anunciar. O Evangelho quadrangular de Deus, o nosso eterno Pai. Pois Cristo salva o pecador, para que seja um bom cristão. Cura também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu poder quer batizar, do céu virá pra nos levar. E com ele nós havemos sempre de reinar. Olá, querido, seja bem-vindo mais uma vez, mais uma live nesse mês tão especial para nós, que é o mês de outubro, mês das coordenadorias. Está sendo um mês muito importante, né, Pai? E abençoado. E abençoado. E abençoador. Abençoador. E vê bem, num tempo difícil, né? Quando o mundo está tão conturbado, mas a nossa igreja tem sido muito abençoada. E um dos departamentos que está abençoando muito a nossa igreja, aliás, que eu tenho que conjugar os dois departamentos, que é a Escola Bíblica e Células. E para falar hoje para nós sobre células, um pastor que é nosso coordenador de células no estado de Tocantins, vamos ouvir o pastor Janair de Oliveira. Seja bem-vindo, pastor Janair. É com você. Eu quero falar um pouquinho para você sobre o que é uma célula, a importância da célula, o que a célula pode beneficiar a sua igreja, o que ela pode beneficiar o seu grupo missionário, o que ela pode beneficiar realmente o seu departamento. A célula às vezes tem sido às vezes visto como algo difícil de acontecer, difícil de fazer e realmente fazer funcionar. E você vai perceber que a célula é simples, coisa simples, mas de uma extrema importância, não é uma novidade. É algo usado por Jesus Cristo e sempre teve células, sempre existiu grupos pequenos onde tinham a melhor facilidade de trabalho, onde pudesse levar, estender realmente a capacidade de transformar, de fazer novos líderes através de um grupo pequeno. Eu quero ler um texto com você, Atos capítulo 5, verso 42, fala assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eu quero orar com você, pedir que Deus fale conosco através dessa palavra. Coloque a mão à altura do seu coração. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, obrigado por este momento. Fala conosco, nos ensina, nos inspira. Eu repreendo toda a seta maligna e declaro, Pai, que só a tua palavra terá liberdade para abençoar cada um que está assistindo agora, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, olha, a importância da célula, consolidar, cuidar, unir as pessoas da igreja, os membros da igreja, os líderes da igreja. Daí, tendo uma igreja bem cuidada, unida, consolidada, então teremos uma facilidade de liderar, ganhar mais pessoas e multiplicar aí o número de pessoas na igreja. Mas a primeira base da célula está com uma função, a missão dela é estar cuidando melhor da membresia, da liderança, para então levar, estender para mais à frente. Segunda coisa importante, eu quero falar sobre a célula. Onde pode funcionar uma célula? A célula pode funcionar em alguns lugares. Ou seja, qualquer lugar que você quiser fazer com que a célula funcione, ela pode funcionar, desde que seja um local onde seja fixo,
um local onde tem um dia específico, horário específico. Vamos lá? Dia específico, local específico e horário específico. Tem um dia, tem um local e tem um horário. Por quê? Se você convida alguém para vir hoje e não veio, no outro dia ele vai querer participar. E já mudou o horário, então fica difícil ele participar, porque ele não vai conseguir lembrar onde era, e já mudou o local. Então tem que ter um local específico, o dia específico e o horário específico, para que as pessoas possam participar da célula. Outra coisa importante que eu quero falar sobre a célula é a visão da célula. Qual é a visão da célula? Ela funciona bem, olha só, é importante a visão da célula. Só funciona bem se tiver líderes treinados, comprometidos com Cristo e com sua missão, que é levar a palavra de Deus até os confins da terra. O que nós temos que entender aqui? A nossa célula, ou a célula de uma igreja, ela funciona quando ela tiver a visão do reino, que é o quê? Que é ganhar, treinar e enviar as pessoas, cuidar delas e enviar as pessoas. E a célula tem duas asas. A célula tem duas asas. A primeira asa, que é uma asa de evangelização. Se a pessoa está na célula e ela evangeliza, tem novas pessoas na célula. A segunda coisa é o cuidar, ou seja, o pastorear. Se a pessoa está tendo uma célula, o seu grupo missionário, grupo pequeno que seja, estão pessoas na célula, ela vai ter essa missão grandiosa de estar sempre evangelizando, para não deixar aquele grupo somente de amigos, aquele grupo que a pessoa não tem, às vezes, aquele comprometimento em gerar mais, em crescer e assim por diante. Porque veja bem, se a célula evangeliza, ou se ela não evangeliza, melhor dizendo, ela não tem visitantes. Se ela não tem visitantes, logo não tem pessoa aceitando a Cristo. Se não tem pessoa aceitando a Cristo, logo não terá batismo. E se não tem batismo, logo não teremos líderes em treinamento. Se não tem líder em treinamento, logo não teremos líderes formados para multiplicar e ir para outros lugares. Lembrando que o batismo nas águas é algo importante. Quando a pessoa batiza, está confessando publicamente que ele crê em Cristo, vai seguir o ensinamento de Cristo e que ele ama aquela igreja. Naquela igreja ele vai estar servindo a Jesus. O batismo é uma confissão realmente de fé, declarando que ele concorda com o ensinamento de Cristo, com sua mensagem, com sua palavra, com seus ensinamentos, e vai viver. É uma testificação pública de que ele acredita e vai viver segundo o ensinamento de Cristo. Então, por isso, meu querido, se você não batizou ainda, desça as águas imediatamente. Se você talvez está tendo pessoas batizadas, não espere muito, o mais rápido possível. Leve ele ao seu pastor, ou você, pastor, leve ele ao batismo, o mais rápido possível, para que ele possa ser um líder em treinamento e se tornar futuramente um líder ganhador de almas e multiplicador para a glória de Cristo. É importante nós observarmos que Cristo ele pregava para a multidão e pregava para grupos pequenos. Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, eu tenho medo de virar panelinha na igreja. Olha bem rapidamente. A igreja, todo grupo, igreja, empresa, família, familiares, sempre tem um grupo grande e um grupo pequeno. Jesus tinha um grupo de três pessoas, onde ele estava sempre juntos ali, cuidando daquelas pessoas, e eram grupos pequenos, onde ele estava apenas com Pedro, Tiago e João. Eram pessoas que estavam próximo dele, ou seja, o próprio Cristo tinha sua panelinha, tinha o seu grupo pequeno. Mateus 17:1, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. O próprio Cristo tinha alguém em particular. Para quê? Para mais facilidade de treinamento, de ensinamento, transferir a visão do reino, transferir a visão, a essência do trabalho. Quanto menor o grupo, mais fácil para transferir. Tinha um grupo de 12, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Marcos 3,14, ele nomeou os 12 que estivessem com ele. E Jesus também tinha o grupo dos 70, a multidão. Jesus pregava para multidões, mas ele enfatizava, se esforçava muito mais em gastar tempo com os 12 e com os 3. Por isso que a célula tem um poder de impacto muito grande, uma igreja que trabalha acreditando na visão celular, porque ela gera crescimento, ela evangeliza, ela busca, ela cuida, ela transforma pessoas, coloca a visão do reino, que é gerar outro. Então a visão celular, por que ela tem um poder impactante? Porque ela transfere essa visão, ganhar, cuidar, treinar e enviar. Ou seja, um líder ganha alguém, treina ele com a mesma visão, que ele tem que ganhar mais alguém, treinar essa pessoa, capacitar ela para ela também ir nessa mesma visão. Ou seja, vai crescendo de uma maneira grandiosa. Por isso eu quero que você se apaixone por esse projeto,
Se apaixone por essa visão. Grupos pequenos, células. Ah, pastor, eu tenho medo de não funcionar. Ah, por que funciona num local e outro não? Na minha igreja não funciona, no meu bairro, na minha cidade não funciona. Escuta uma coisa importante. Nada do que você acredita vai funcionar na sua vida. O que funciona é aquilo que você acredita. Porque aquilo que nós não acreditamos, nós desprezamos. O que desprezamos desaparece na nossa vida, não tem rendimento. Mas aquilo que nós acreditamos, isso nós investimos, o que investimos ele cresce, ele aumenta, ele multiplica. Então a visão do reino, as células, como Cristo teve as suas células, teve os seus grupos pequenos, como Jetro orienta Moisés a fazer líderes, a nomear pessoas para cuidar, para administrar junto com ele. Então, meu querido, é importante você perceber, a célula pode te ajudar, o pastor não pode fazer sozinho, e quanto mais líder ele tiver, mais ele vai conseguir expandir o evangelho, mais ele vai poder ir para frente. A célula tem um segredo, que é investir realmente tempo, relatório, oração, comunhão, e a célula tem esse poder para fazer isso. Quando ele está na visão celular, você vai crescendo. Eu quero que você compreenda, o que faz uma célula realmente ser abençoada é a capacidade do líder. Então, o pastor apaixona a visão, que transfere a visão para o reino. Toda liderança precisa estar apaixonada. Começa do líder, vai passando para a sua liderança. Não adianta tentar trabalhar com célula se você não acredita. E o grupo pequeno, a célula pequena, não precisa ter o nome célula, pode ser grupo pequeno, lar de paz, pequenos grupos, cursos simultâneos. Ou seja, a importância é você estar treinando, capacitando aquelas pessoas. Eu quero, meu querido, te impulsionar nessa noite a ser um apaixonado por liderança. O líder tem a capacidade de influenciar pessoas ao ponto de abandonar algo para acompanhar e fazer o que ele faz, como Jesus fez com os discípulos. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela sua casa, pela tua família. Eu quero orar pela sua igreja, pela sua liderança, crendo, Deus vai te abençoar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que estão nos assistindo agora, seja ele líder ou não, seja pastor ou não, eu o abençoo. E profetizo que a tua bênção e a tua graça esteja sobre a vida deles, sobre a sua igreja, sobre o ministério, sobre os seus departamentos da igreja. Em o nome de Jesus eu profetizo que a visão do reino, de liderança, de grupos pequenos, chegue ao seu coração de uma maneira poderosa, intensa, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Querido, Deus abençoe, quero agradecer aqui o nosso bispo Horaci, que Deus abençoe o nosso supervisor, tá? Que Deus possa enriquecer poderosamente nossa igreja. Nosso líder tem uma visão do reino, uma visão de crescimento, e eu tenho certeza que a nossa igreja vai a todo vapor crescendo para a glória de Jesus. Precisando de qualquer coisa sobre visão celular, trabalho com liderança, estou à disposição. Um grande abraço, Deus te abençoe, fique na paz de Cristo Jesus. Dentro da visão, Jesus, eu vou seguir os teus passos. Estou dentro da visão, Jesus, tuas boas novas irei anunciar. Lado a lado do meu líder, em uma única visão. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Com os cultos simultâneos, na visão celular, enviarei os meus discípulos pro voo da águia. De dois em dois em dois, de dois em dois em dois, de dois em dois em dois, gerados para gerar. De dois em dois em dois, de dois em dois em dois, de dois em dois em dois, gerados para gerar. Essa é minha função, pra isso eu nasci.
vida. Bem, e depois desse momento tão especial de louvor, de adoração, onde a gente pôde se conectar mais um pouquinho com Deus, vamos ficar com uma palavra de um pregador que eu gosto muito, Bispo Guaraci Silveira. Meus irmãos, meus amigos, que prazer enorme ouvir essa palavra do pastor Janair e esse louvor que ouvimos. Isso realmente nos conecta mais com Deus. E vejamos bem, quando eu gosto de associar sempre célula e escola bíblica. Aliás, a escola bíblica é um tipo de célula e célula é um tipo de escola bíblica. Elas se completam. Porque quando nós vamos à história bíblica, nós encontramos que no sistema pedagógico hebraico, cada família devia ter o seu culto. E muitos deles tinham até o seu levita, o seu sacerdote. Então, quer dizer, para que o culto não ficasse restrito à sinagoga ou ao templo. Aos ajuntamentos públicos, mas que fosse para o lar. Para o lar. De cada família. Então, o que nós hoje chamamos células é uma coisa muito antiga que já vem dos tempos mosaicos. E quando entramos aqui na Nova Aliança, já no Novo Testamento, nós vamos encontrar duas situações, que os discípulos se reuniam em casa e se reuniam no templo e na casa. Então, quer dizer, essas duas coisas têm que ser bem conjugadas, porque a pessoa que fica só na casa, não vai para a igreja, ele não edifica, não constrói o amor pela comunhão de toda a igreja, pela organização, pela liderança, pelo sistema de governo da igreja, porque fica só na casa. Então, e o que fica só na igreja também talvez não entenda bem desse culto doméstico. Não traz esse ambiente para dentro da sua casa. Exatamente. Então, quer dizer, as coisas têm que se completarem. Porque a célula, ela leva para a casa da pessoa o ambiente de milagre, o ambiente da liberação das promessas de Deus. Exatamente. O ambiente de fé, aquele ambiente da igreja. Exatamente, para dentro da casa. Para dentro da casa, para a família. Então, nós temos que trabalhar nessa situação, lembrando que a igreja se completa, tendo as células nas casas. E essa própria célula sendo também uma classe da escola bíblica. Então, vamos fazer um paralelo. Existe a célula Leão de Judá. Na escola bíblica, a classe Leão de Judá. Então, quer dizer, aí uma coordenadoria ajuda a outra e ambas fortalecem a igreja. E um princípio extremamente bíblico. E nós que vemos que os discípulos reuniam-se na igreja, no templo, no caso,
e também sirve... Atos 20:20, de casa em casa. De né? casa em casa. Então, quer dizer, isso daí era a metodologia da igreja antiga. Esqueceu-se durante um tempo, mas eu me lembro, interessante, na minha infância, a igreja católica tinha um tipo de célula. Eles se chamavam, Alessandra, levar o terço. Então, uma semana ficava aquela imagem, aquele altar numa casa, na outra semana fazia uma procissãozinha, levava para outra casa e era desse jeito. O sistema congregacional também é algo semelhante. Então, nós temos que privilegiar o sistema congregacional, o sistema de célula e o sistema da escola bíblica. Elas se completam e se ajudam e fortalecem a igreja. Lembrando que todos nós devemos ter esse evangelho completo, esse evangelho extensivo, que seja como uma grande tenda que absorve todos os setores da vida. Então, o nosso lar, Deus morando dentro da nossa casa, Deus conosco no nosso templo, e a comunhão, por exemplo, a célula traz muito a comunhão dentro da casa, com a família, com os amigos. Na igreja, traz a comunhão com a igreja, com a liderança, com a organização, com o templo, porque a igreja tem que ter esse sentimento de amor ao templo. Nós vemos nos Salmos de Davi, na referência que ele fazia com júbilo, com amor, com fervor, assim com denodo, quando referia-se ao templo ainda que o templo de Davi ainda era um templo imaginário, que era um tabernáculo, né? Então, nós temos que ter essas duas condições: amar o trabalho, o evangelismo em nossas casas e amar o templo aonde nós participamos. A nossa organização, honrando a nossa liderança, honrando nossos pastores, nossos líderes honrando os seus liderados, e assim é um princípio pedagógico que a igreja tem de se fortalecer e cada dia se tornar mais forte, cada dia se tornar mais humilde, cada dia mais submissa a Deus, à vontade de Deus e aos princípios divinos. E para orar, todos que estão envolvidos com células, com essa coordenadoria tão abençoada, que tem feito tantas igrejas gigantes e grandes, nós temos o nosso coordenador metropolitano lá de Araguaína, o pastor Clodoaldo, que vai a todos nos abençoar com uma oração agora. Seja bem-vindo, pastor Clodoaldo. Meu Deus e meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, movido pela fé, nós oramos, Pai, pela coordenadoria, na pessoa do pastor Janaí, Senhor. Oramos para que haja crescimento de células, Senhor, nesse estado. Oramos para que haja um grande mover de salvação, para que o Senhor venha levantar ceifeiros para a sua seara. Meu Deus, pedimos que haja um grande avivamento, um grande derramar do mover do Teu Espírito, um grande mover de salvação nesse estado. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. No princípio, Deus criou o universo, os céus e a terra. Mais tarde, criou o ser humano, que carinhosamente chamamos a obra-prima da criação divina, pois é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos à imagem moral de Deus. Porém, no início da nossa história, a maldade contaminou nossos antepassados como um vírus e pouco a pouco perdemos o esplendor divino e se desvaneceu a imagem do Criador em nós. Mas Deus, na sua infinita bondade, quis nos dar uma nova oportunidade. Então, Ele elaborou um plano de redenção, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão de seu Filho Jesus Cristo, o qual enviou o Espírito Santo para habitar para sempre conosco, e isso aconteceu 50 dias após a Páscoa, possivelmente no ano 28 depois de Cristo. Com o passar do tempo,
a igreja entrou em um declínio moral e espiritual. Diante disso, seria imperiosa uma reforma. Deus levantou vários líderes com esta visão, entre eles, o notável Martinho Lutero. A reforma é oficializada em 31 de outubro de 1517. O tempo passa e, novamente, a igreja precisa de um renovo, que acontece no final do século XIX e início do século XX, sob uma vigorosa atuação do Espírito Santo e pela liderança do pastor Evan Roberts, no país de Gales e logo em seguida nos Estados Unidos, sob a liderança do pastor William Seymour. E então surge o movimento pentecostal. Como fruto desse avivamento, em 1922, a canadense Aimee Semple McPherson recebe a visão celestial do Evangelho quadrangular, anunciando que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará. Em 1951, essa mensagem chega ao Brasil através dos missionários Harold Williams e Hermílio Vasquez. Hoje estamos em 160 países, com aproximadamente 15 milhões de frequentadores. No Brasil, somos cerca de 3 milhões de frequentadores, com aproximadamente 10 mil templos, 70 mil pastores e missionários, uma extensa obra evangelística e assistencial, contando com 381 institutos educacionais. Em 1974, chegamos na Amazônia e em 1982 ao atual estado do Tocantins, onde temos aproximadamente 30 mil frequentadores, 360 pastores e missionários, 260 templos e congregações, 14 regiões missionárias e uma intensa participação da liderança auxiliar. Apenas neste ano, evangelizamos 120 mil pessoas individualmente. A Quadrangular Internacional é administrada pelo Conselho Global e presidida pelo reverendo Leslie Kigel. No Brasil, é administrada por 13 conselheiros e presidida pelo reverendo Mário de Oliveira. No Tocantins, é administrada por 14 superintendentes e presidida pelo bispo Guaraci Silveira. A Quadrangular não nasceu de nenhuma cisão ou rebeldia, mas nasceu no coração de Deus e dele para os nossos corações. Isto é a Quadrangular, a minha, a sua, a nossa igreja.